Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e neste vídeo eu quero conversar com vocês, tratar sobre ornamentação do altar. É um tema que penso que é importante porque tem muita gente que tem dúvidas sobre ornamentação do altar. Às vezes acaba carregando o altar com coisas desnecessárias. E quando na verdade existe orientações de como ornamentar o altar, o que colocar sobre o altar, lembrando que o altar é a peça mais importante que nós temos dentro da igreja. Então ele precisa de um zelo, de um cuidado, e é bom que as equipes de liturgia, que os mestres, que os acólitos, membros de equipe de liturgia entendam como que ornamenta o altar, como que prepara o altar, para poder a celebração estar harmônica dentro daquilo que pede a liturgia. Mas antes de falar desse tema, eu convido você que está passando agora por esse canal, ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever, a também apertar o sininho para receber notificações, e se você gostou do vídeo, você deixa seu joinha e você compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Vamos lá então sobre o tema ornamentação do altar. Você sabe o que pode e o que não pode colocar sobre o altar? Tem muita gente de equipe de liturgia que não sabe. Por exemplo, tem pessoas que enchem de arranjo de flor sobre o altar. Outros que colocam tantas velas sobre o altar que acabam obstruindo a visão até daquilo que acontece sobre o altar, que é o mais importante, que é a consagração, e também quem está presidindo fica atrás de uma parede de objetos, e isso não deveria ocorrer, isso além de não ser litúrgico, é algo que atrapalha, interfere na celebração. Então vamos lá sobre a ornamentação do altar. O que eu vou passar para vocês aqui são orientações da Instrução Geral do Missal Romano. Se você pegar lá no número 268 até o 270 desta edição, pelo menos que eu estou usando, pode ter variações de número, mas nessa edição que eu estou usando aqui, que eu vou pegar para vocês, nós encontramos no item 5º, a partir do número 268. Mas antes de falar sobre esses números, há no número 266 uma orientação que diz o seguinte: mantenha-se o uso de depositar sobre o altar a ser dedicado relíquias de santos, ainda que não sejam mártires. E aí o documento faz uma observação. Cuide-se, porém, de verificar a autenticidade de tais relíquias. Então, é aconselhado que no altar tenha relíquias de santos ou de mártires, mas não é para colocar sobre o altar. Por exemplo, eu tenho aqui uma relíquia, eu vou pegar esse objeto aqui, esse controle, só como exemplo, né? Vamos supor que isso aqui é uma relíquia de um santo. Então eu tenho um relicário, eu vou colocar sobre o altar? Não, não é isso que diz o número 266 da Instrução Geral do Missal Romano. Ele diz as relíquias devem ficar embutidas no altar. Então na hora de confeccionar o altar, dentro do tampão do altar, você pode ter ali embutido dentro relíquias de santos, relíquias de mártires. Então isso fica bem no altar. Aí chama atenção para tomar cuidado da autenticidade, porque também existem muitas relíquias falsas circulando por aí que não correspondem à veracidade. Então, por exemplo, tem relíquia do lenho da cruz de Cristo espalhada pelo mundo todo que, na verdade, são falsas, não é real. Nem se sabe se alguém guardou algum fragmento da cruz de Cristo, mas existem relíquias aí que as pessoas dizem que serão autênticas e que, na verdade, são falsas. Então, tomar muito cuidado para não colocar também, na hora de confeccionar o altar, colocar lá dentro do altar uma relíquia que é falsa, que não corresponde a veracidade. É isso que a instrução aqui pede para a gente tomar esse cuidado, quem está fazendo. Tá, mas isso não atrapalha, isso vai estar lá dentro do altar. O que eu quero falar hoje, na verdade, é aquilo que vai sobre o altar, que pode atrapalhar. Então vamos lá. O que diz o número 268? Em reverência para com a celebração do memorial do Senhor e o banquete em que se comunga o seu corpo e sangue, ponha-se sobre o altar
ao menos uma toalha que combine por seu formato, tamanho e decoração com a forma do mesmo altar. Vamos lá, está claro, mas eu quero comentar essa observação aqui da Instrução Geral do Missal Romano. Então aqui ele chama atenção para a toalha. Que tipo de toalha você vai colocar sobre o altar? A toalha é muito importante, é a primeira coisa que nós colocamos sobre o altar. Eu já vi pessoas celebrando sem nada sobre o altar, só o mármore. E alguns liturgistas mais modernos acham que isso é conveniente, então celebra-se só com a pedra e na hora da consagração traz o corporal. Mas a Instrução Geral do Missal Romano pede que se coloque toalha. Toalha condizente com o altar. Se o altar é pequeno, você vai colocar uma toalha correspondente ao altar. É importante que a toalha não encubra totalmente o altar. Há pessoas que gostam de toalha chegando até o chão, etc. Na verdade, isso não tem necessidade. O ideal seria uma toalha que cobrisse apenas a parte superior, caindo pelas laterais. Aí fica bem uma toalha assim, ou então caindo só um pouco na frente. Mas evitar que a toalha cubra totalmente o altar. Com relação à cor litúrgica da toalha, até falei sobre isso num outro vídeo, mas é bom lembrar e reforçar. A cor principal do altar é uma toalha branca. Embora aqui não fale diretamente sobre a cor, ele fala sobre que combine com o formato, o tamanho e a decoração. Sempre é bom seguir o tempo litúrgico. Então, por exemplo, é tempo comum, pode ser uma toalha verde, mas em cima coloque uma cobertura branca na parte de cima do altar, caindo, deixa aparecer só as pontas, as bordas da cor do tempo litúrgico. Agora, se você quiser também colocar inteira da mesma cor, pode, mas fica muito melhor, porque o que se pede é uma toalha branca fica bem em qualquer época, em qualquer tempo litúrgico. Então, ela é coringa se você não tem a toalha da cor do tempo litúrgico, tem que ser uma toalha branca, independente do tempo. Mas se você quer seguir as cores do tempo litúrgico, então coloca, por exemplo, é verde, é tempo comum, uma toalha verde, coloca a toalha verde e em cima do altar você coloca uma branca, pode ser uma de renda, uma branca, que deixa aparecer apenas algumas partes da cor da toalha, da cor do tempo litúrgico. Isso fica melhor com relação à toalha. Agora vamos a uma outra coisa que é aí que vem a polêmica de muitas pessoas, sobre os castiçais sobre o altar. O que é que diz o Missal Romano sobre os castiçais, sobre as velas de altar? Vejam qual é a orientação. Os castiçais requeridos pelas ações litúrgicas para manifestarem nossa reverência e o caráter festivo da celebração sejam colocados como parecer melhor, sobre o altar ou junto dele. Então vou parar aqui só para comentar esses pontos que é lembrado aqui. É importante que se tenha os castiçais. Não se celebra sem velas de altar, então uma celebração sempre deve ter velas de altar, ela esteja ou não num castiçal, mas aonde colocar essas velas é que está a questão. Ela pode ser colocada sobre o altar, mas tem um porém. O que acontece muitas vezes quando você coloca a vela sobre o altar? Ela tem alguns inconvenientes. Primeiro, se for muitas velas, 7 velas, por exemplo, e o altar não for tão grande, ela vai obstruir a visão. Então não é conveniente colocar tantas velas sobre o altar, porque ela vai obstruir a visão da assembleia, daquilo que vai acontecer sobre o altar. Então, o bom senso na hora de preparar o altar deve ser levado em consideração. Se você tem bastante velas, coloque ao lado do altar. Então essa é uma sugestão, ou apenas 2 velas, ou apenas uma única vela. Quantas velas se coloca? É 7 velas, são 2 velas, é uma vela? Pelo menos uma vela deve existir, mas não precisa ser sobre o altar. Mesmo sendo uma vela só, ela pode ficar na lateral. Se são 2, 2 suportes ao lado do altar. Porque também você evita aí
alguma coisa como, por exemplo, sujar de parafina a toalha. As velas escorrem. Parafina de toalha é uma coisa meio chatinha de tirar, de recuperar, por isso vai dar um trabalho enorme para aquelas pessoas que fazem esse trabalho. Então, se você coloca, enche de vela sobre o altar, ela vai, de qualquer forma, escorrer sobre o altar. Vai um coroinha, um acólito lá apagar de qualquer jeito, pegar, ela vai esparramar parafina para todo lado, até na própria pessoa. Então, é melhor deixar ao lado do altar. O bom senso diz, deixe sobre o altar. Continuando aqui, né? Levando em conta as proporções do altar, do presbitério, de modo a formarem um conjunto harmonioso e que não impeça os fiéis de verem aquilo que se realiza, o que se coloca sobre o altar. Ficou claro isso? Não pode impedir os fiéis de ver aquilo que se realiza sobre o altar. Depois levar em consideração a harmonia. Às vezes é um altar pequenininho e tem uma vela gigantesca, ou às vezes é um altar gigantesco com uma vela pequenininha. Então aí também entra o bom senso de você colocar ali, se você arruma, se você é sacristão ou da equipe de liturgia que vai preparar o altar, o MS, tem esse cuidado, a questão da harmonia com o altar. Tem velas de vários tamanhos, justamente porque existem altares de vários tamanhos. Então ela tem que ser compatível com o tamanho do altar, com o tamanho do presbitério. Geralmente, os altares são compatíveis com o tamanho do presbitério. Então, na hora de colocar as velas, você deve ter velas compatíveis com o tamanho do altar do presbitério. Se é uma enorme catedral, você vai precisar de velas grandes para serem vistas, para ser harmônica com o espaço. Se é uma capelinha da sua comunidade pequena, aí é uma vela pequenininha. Esses cuidados é importante que se tenha. Isso também vale para os vasos sagrados. Às vezes o altar é pequenininho, tem uma âmbula desse tamanho. E às vezes é um altar enorme, uma catedral, uma âmbula desse tamanho. Então, tudo isso tem que ser harmônico. Se tem os vasos sagrados precisam ser harmônicos, as velas também precisam ser harmônicas. Haja também, agora o número 270, haja também sobre o altar ou perto dele uma cruz que seja bem visível para a Assembleia reunida. Cruz de altar, eu fiz acho que um vídeo sobre isso, se eu não me engano, já há algum tempo, mas como nós estamos falando do altar, a cruz faz parte da ornamentação do altar, com a cruz é a mesma coisa. Tem necessidade de uma cruz sobre o altar? É importante que se tenha aquela cruz de altar, mas é uma cruz pequenininha. Aquela cruz deve estar voltada para quem preside a celebração. E quando há cruz de altar. Mas se você tem uma cruz na lateral do altar, essa cruz já substitui a cruz de altar, que é a cruz processional. Entra com a cruz processional e a cruz fica lá do lado do altar. Então, o missal romano diz aqui, haja também sobre o altar ou perto dele, grifem isso, sobre ou perto dele, uma cruz que seja bem visível para a Assembleia reunida. Então é bom que se tenha isso. Com relação a vasos de flores, aqui não traz instrução sobre isso, mas todo mundo sabe, qualquer pessoa que tem noção mínima de liturgia sabe, que não se coloca flores sobre o altar. Por que não? Porque sobre o altar tem que ter apenas o essencial, o livro, o missal romano, o padre seguir a missa, e a parte de corporal, que vai ser colocada para consagração. Mas não coloque nada que obstrua. Já vi igrejas em que há arranjos tão grandes sobre o altar que o padre fica celebrando atrás de uma moita, ninguém vê. É tão grande que é o arranjo sobre o altar. Ou então o altar carregados de objetos, além de vasos de flores enormes, imagens de santo, velas, o livro. Na hora da consagração, ninguém vê nada. Por quê? Porque está cheio de objeto obstruindo a visão do altar. Então, se você é membro de uma equipe de liturgia, se você é mestre, se você é da equipe de celebração, como
acólitos, diáconos, coroinhas, e está arrumando o altar, tenha esse cuidado. Quanto menos coisas tiver sobre o altar, melhor. O altar tem que estar livre, só com aquela toalha adequada e pronto, só isso. Velas nas laterais, na hora da oração eucarística, traz o livro não precisa ficar o tempo todo sobre o altar. Então essas são algumas recomendações sobre ornamentação do altar. As toalhas, como pedem também para outros vasos sagrados, evite coisas muito luxuosas, sobriedade, simplicidade, delicadeza. O importante da liturgia é a delicadeza na liturgia, a limpeza. Isso é importante, não pode ser uma toalha toda amassada, suja, manchada de velas. É uma toalha limpa, uma toalha simples, mas limpa. Isso que é importante. Então, a instrução do Missal Romano acentua muito isso, a simplicidade do altar. Ele tem que ser simples, mas muito bem cuidado. Então, na hora da equipe de liturgia, tenha essa sensibilidade na hora de preparar o altar. Então, hoje é isso que eu queria trazer para vocês. Ficou ainda alguma dúvida? Se ficou, deixa embaixo as suas dúvidas, suas perguntas, e aí, assim que possível, vou fazer um vídeo respondendo perguntas, como eu fiz anteriormente. Eu reúno as perguntas de vários vídeos e faço um vídeo só respondendo perguntas. Então, se você tem dúvidas com relação à ornamentação de altar ou qualquer outra dúvida que você tenha e queira deixar embaixo perguntas, depois eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Você pode também se identificar de onde você é, porque eu gosto de saber também aonde que as pessoas estão vendo, assistindo, acompanhando meus vídeos. Algumas pessoas colocam, se você quiser também no seu comentário, dizer de onde que você é. Olha, sou da cidade tal, do estado tal, do país tal. É bacana, aí a gente fica sabendo o alcance também desses vídeos. Pode deixar. Então, deixe seus comentários, suas sugestões, suas observações, sintam livres, sempre ali pautado pelas regras que pede o YouTube de ser coisas não ofensivas. Claro, coisas ofensivas, se aparecer, eu vou excluir. Mas eu sei que você que está vendo esse vídeo é uma pessoa de Deus, uma pessoa educada, uma pessoa que vai fazer com bom senso as suas observações. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o nosso próximo vídeo.